Olá, sejam muito bem-vindos ao canal IA História. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida de uma figura simplesmente fascinante, José Bonifácio de Andrada e Silva. Muita gente conhece ele pelo título de Patriarca da Independência, né? Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. A história dele é muito mais complexa, muito mais dramática. Nessa nossa análise, a gente vai descobrir a trajetória desse homem que foi, ao mesmo tempo, o grande cérebro por trás da criação do Império do Brasil e, acredite, a sua primeira grande vítima. Imagina só a cena, o homem que basicamente desenhou um império inteiro sendo preso por ordem do mesmíssimo imperador que ele ajudou a criar. E foram essas palavras, cheias de desafio, ditas ali na cara do oficial que o prendia, que selaram o primeiro ato de uma das maiores, se não a maior, tragédia política da nossa história. É uma história de triunfo, de traição e, no final, de uma redenção que ninguém esperava. Para a gente entender de verdade quem foi Bonifácio, a gente não pode começar do jeito tradicional, falando do nascimento dele. Não, a gente precisa ir direto para sua volta ao Brasil, em 1819. Ele não era um político com sede de poder, muito pelo contrário. Ele era um intelectual de renome mundial, um cientista que foi literalmente arrastado contra a própria vontade para o olho do furacão, para o centro do caos de uma nação que estava prestes a explodir. Olha, a dimensão da experiência dele é uma coisa que impressiona. Foram 36 anos circulando pelos maiores centros de poder e de saber da Europa. Ele não foi só um brasileiro que estudou fora, gente. Ele era uma das grandes mentes científicas da sua era, colega de ninguém menos que Alexander von Humboldt, membro de academias em Paris, administrador em Portugal e até comandante militar contra as tropas de Napoleão. Ele volta para o Brasil com 56 anos, no auge da sua capacidade intelectual. E aqui está o ponto-chave, o que torna tudo mais incrível. Depois de quase 4 décadas de trabalho intenso na Europa, o plano dele não era governar, não era poder, era se aposentar. Ele só queria a tranquilidade da vida no campo. Essa falta de vontade, essa relutância em entrar na política, torna tudo o que ele fez depois ainda mais notável, porque a gente percebe que foi tudo motivado por um senso de dever e não por uma ambição pessoal. Isso aqui explica por que ele era o cara indispensável do momento. A lista de competências dele é sinceramente absurda. Ele era um polímata, sabe? Um verdadeiro faz-tudo do mais alto nível. De cientista a general, de juiz a poeta. O Brasil, naquela época, simplesmente não tinha outra pessoa com essa combinação de conhecimento teórico e experiência prática para navegar a crise gigantesca que vinha pela frente. Então, vamos avançar para ver como isso tudo se desenrola. Porque uma vez que ele aceita o seu destino e entra no jogo, ele não age como um sonhador, um idealista. Nada disso. Ele age como um mestre estrategista, transformando aquele desejo vago de autonomia num movimento coeso, forte e, no fim, irresistível pela independência. Esse era o X da questão. Dom Pedro era um cara jovem, impulsivo, e estava ali, dividido entre a lealdade a Portugal e as pressões que cresciam aqui no Brasil. Ele não era um revolucionário por natureza, de jeito nenhum. O Bonifácio precisava criar um cenário onde a independência não fosse só mais uma opção, mas a única saída lógica e honrosa para o príncipe. A genialidade tática dele se revela aqui, ó. Não foi um ato único, um impulso, foi um processo meticuloso, passo a passo. Primeiro, ele consolidou o poder em São Paulo para ter uma base forte. Depois, o foco total foi manter Dom Pedro aqui, transformando ele no símbolo da resistência brasileira. Em seguida, ele foi esvaziando o poder de Lisboa, decreto por decreto, deixando as ordens de lá sem efeito aqui. E por fim, ele criou uma crise política tão grande que a declaração da independência se tornou inevitável. Foi um verdadeiro cheque-mate político. E o mais impressionante de tudo, a velocidade com que isso aconteceu. Do momento em que Bonifácio se tornou o ministro principal de Dom Pedro, até o grito do Ipiranga passaram-se apenas 7 meses. Em 7 meses, ele transformou uma colônia dividida e confusa em um império independente. É, sem dúvida, uma das manobras políticas mais rápidas e eficazes da história. Mas como em toda grande história, a vitória veio com um preço, e um preço bem alto e imediato. No exato momento do triunfo, as sementes da tragédia já estavam plantadas. O criador estava prestes a entrar numa rota de colisão direta com a sua própria criação. Esse é o clímax, a cena de cinema, né? O momento icônico, mas é fundamental a gente lembrar que Dom Pedro não agiu sozinho. Ele estava reagindo a uma situação que foi cuidadosamente construída por Bonifácio e pela princesa Leopoldina, que mandaram mensageiros com notícias urgentes de Portugal para forçar uma decisão. O grito do Ipiranga foi o auge da colaboração entre eles e, ironicamente, foi também o começo do fim.
O conflito era inevitável, porque o Bonifácio não queria só a independência, ele queria construir uma nação moderna, baseada em ideais iluministas. Ele era abolicionista, defendia os direitos indígenas e queria um imperador que obedecesse à lei. Já Dom Pedro, assim que botou a coroa na cabeça, mostrou seu lado absolutista. Ele queria poder total, se aliou aos interesses dos grandes fazendeiros e, um ano depois da independência, usou a força militar para fechar a Assembleia que estava escrevendo a Constituição. O choque era só questão de tempo. E a consequência desse choque foi rápida e brutal. A queda de Bonifácio foi tão veloz e dramática quanto a sua ascensão. É um alerta sobre o preço de se manter fiel às suas convicções em tempos tão turbulentos. Simples assim. José Bonifácio e seus irmãos, que foram cruciais na luta pela independência, foram presos por ordem do imperador e deportados para a França. Foram jogados numa prisão úmida, sem cama, antes de serem colocados num navio e mandados embora. O arquiteto do Brasil estava sendo literalmente expulso de sua própria casa. Nesses versos que ele escreveu durante o exílio, a gente sente o tamanho da amargura, da decepção. Ele não se via só como uma vítima política, ele se via como um símbolo do fracasso do Brasil em viver à altura dos ideais de justiça e liberdade que ele tanto defendeu. Para ele, a pátria que ele ajudou a criar tinha virado as costas. A história podia muito bem ter acabado aqui, com um herói esquecido no exílio. Mas o destino? O destino tinha outros planos. Ele reservava um capítulo final, talvez o mais irônico e poderoso de todos. A reviravolta do destino é uma coisa impressionante. 8 anos depois de exilar o Bonifácio, é a vez do próprio Dom Pedro I enfrentar uma crise impossível de resolver. Ele é forçado a abdicar para salvar a coroa para o seu filho, e no seu último ato como imperador do Brasil, a quem ele recorre para garantir o futuro da nação e a educação do herdeiro de 5 aninhos? Pois é, ao seu maior inimigo, o mesmo homem que ele prendeu e deportou. E essa citação da carta de Dom Pedro é o reconhecimento final. No momento mais crítico de todos, ele entendeu que a única pessoa em que ele podia confiar de verdade para moldar o futuro imperador, com patriotismo e honra, era José Bonifácio. Foi a admissão de que, apesar de tudo, o caráter do Bonifácio era, no fim das contas, indispensável para o Brasil. E isso leva a gente a uma última questão. O que é que define, no fim das contas, o legado de uma figura como essa? É o império que ele construiu, a traição que ele sofreu, ou esse último ato de dever, que acabaria definindo o próximo meio século da história do país? O legado de Bonifácio é múltiplo, é complexo, é julgante. Ele não só garantiu a independência e a unidade do nosso território, ele foi uma voz muito, mas muito à frente do seu tempo. As propostas dele para a abolição da escravidão, para os direitos indígenas, embora tenham sido derrotadas na época, plantaram sementes que marcariam as maiores lutas sociais e políticas do Brasil nos 150 anos seguintes. E talvez o mais importante, ao educar o jovem Dom Pedro II, ele garantiu que a nação que ele ajudou a criar tivesse um longo período de estabilidade e progresso. Um final trágico para o homem, mas uma contribuição que dura até hoje para a nação. A história de José Bonifácio mostra para a gente que os arquitetos das nações raramente vivem em paz nos prédios que eles mesmos projetaram, mas seus projetos podem influenciar a construção por gerações e gerações. Se você gostou dessa análise e quer ver mais histórias como essa, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Obrigado e até a próxima.